Seller de TikTok, você quer entender quais estratégias você pode aplicar hoje na tua loja de TikTok? Vem comigo que eu vou te explicar quais modelos estratégicos que a gente está utilizando aqui hoje na aplicação de vários negócios e nichos e qual você pode adaptar para o seu negócio também. Fala aí, seller, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Rafael Wilker, especialista em marketplace, mais de 130 milhões gerados com a nossa metodologia aqui hoje. Se você é aqui novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo. Se não, já acompanha a gente, já deixa o likezinho também para fortalecer. Vamos lá, direto e reto. Esse vídeo é um pouco mais curto, uns 10 minutinhos provavelmente vai dar. Eu vou passar para vocês 3 modelos, tá? Estratégicos que estão sendo utilizados e qual tipo de caso você vai aplicar cada um desses modelos. Beleza? O primeiro modelo, o mais básico, o mais comum, o 50-50. É onde 90% dos sellers vão se encaixar. Principalmente os sellers que já vendem em outros marketplaces como Shopee, Mercado Livre, Amazon e tem um modelo de negócios tradicional em marketplace. Ou seja, vendendo produtos e tendo uma margem de contribuição abaixo dos 30%, abaixo às vezes até dos 20% lá de contribuição, para sobrar líquido ali 10, 12, 8%. A gente sabe que é mais ou menos a média, né, de 8 a 10%. Nesse padrão, você vai trabalhar com 50-50. O que é isso? Você buscando ter 50% das vendas em ADS, 50% das vendas em afiliados. Por quê? Nos afiliados, você vai ter o que a gente chama de inconstância de faturado. Então, você vai ter um dia um faturamento de 50 mil reais e no outro você vai ter 0, porque depende totalmente, exclusivamente daquele videozinho estourar, daquele novo videozinho viralizar, beleza? Então, fica bastante complicado por conta dessa questão. Como que você vai escalar isso daí? Inicialmente, você vai precisar ser um pouco mais agressivo na oferta de comissionamento para o teu afiliado, para você ter mais criativos, beleza? Esse é o ponto importante dessa estratégia. Com mais criativos, você vai ter mais testes dentro do ODS em criativos para aquele produto também. Você não vai acertar no primeiro criativo que você receber de um afiliado um ROAS muito bom, tá? Normalmente vai demorar uns 10 a 15 criativos, beleza? Então de 10 a 15 criativos, um vídeo bom, onde você vai poder escalar naquele criativo 20 até uns 300 reais de, às vezes até mais do que isso só naquele criativo, dependendo de quão ele foi bom organicamente. Então pensa comigo, se a cada 15 você consegue um bom e você vai conseguir em média colocar 50 reais de dia nele, quantos criativos eu vou precisar para chegar em 10 criativos rodando ali, né, todos os dias, e eu poder investir 500 um dia, beleza? Vou precisar de 150 vídeos, é muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Então, como a tua loja vai estar nova, os teus anúncios vão estar novos, você vai ter que deixar esse comissionamento maior para receber esses afiliados em maior volume inicialmente, tá? Depois você vai ganhando mais facilmente esse volume de afiliados e aí vai facilitando você ter esses vídeos criativos para teste. Um outro modelo que você pode testar é criar vídeos de inteligência artificial em maior volume você mesmo, tá? Para conseguir acertar esse criativo, esses criativos que você quer mais rapidamente. E aí, a partir disso, você consegue escalar dos dois lados. Então, no afiliados, você vai vendo o teu faturado crescer e do outro lado, com esses criativos, você vai conseguindo escalar via DS. Então, você tem ali 50% de receita constante e previsível, onde você vai estabelecer uma meta de ROAS que você vai ter todo mês e investir aquele valor. Então, você sabe que aquele faturado vai existir e você vai ter uma métrica inconstante e você não sabe mais ou menos o que vai vir. O que normalmente a gente faz? Passou 15 dias, beleza? Em afiliados. Naqueles 15 dias, você teve um faturado em média de 50 mil reais. Nisso, a gente vai investir para os próximos 15 dias de ADS o suficiente para faturar também o mesmo tanto. Vamos entender que a gente já está com o ROAS 10, um ROI 10 ali estabelecido no TikTok para aquela conta em específico, para facilitar a nossa matemática aqui. Eu sei que então para eu faturar 50 mil ali em ADS, nos próximos 15 dias eu vou ter que investir 5 mil reais. Beleza? Então mais ou menos ali na casa de uns 300 reais dia, mais ou menos vai dar isso daí, beleza? Um pouquinho mais do que isso. Então eu sei que eu vou ter que investir aquilo ali todo dia para faturar mais 50 e ali dentro do mês eu pelo menos ter uma congruência média entre as duas partes, de afiliado e o ADS, beleza? E aí você vai estabilizando isso de mês a mês, de quinzena a quinzena, que é o padrão que a gente faz até. Nunca vai ficar 50-50 certinho, tá? Normalmente vai ficar 50-40 de um lado para o outro, às vezes 60 para o ADS, às vezes 60 ali para o afiliados, ou 40 para o ADS ou 40 para afiliados, tá? Sempre fica alternado nisso daí. Então essa é a estratégia 1 que a maioria vai utilizar,
que é o que vai funcionar para a maioria. Agora, se você vê que o teu produto é muito chamativo, é um produto muito fora da média e você não quer investir em ADS, você é uma pessoa com a mentalidade 100% orgânica, o modelo menos recomendado, mas que para alguns casos eu já vi funcionando também, é o de 100% afiliado. Só que aí, o 100% afiliado, você vai ter que ficar 100% focado em engajar esses afiliados. Nesse lado aqui, eu vou mais defender a ideia de não utilizar essa estratégia do que de utilizar de fato, porque você vai precisar manter esse afiliado engajado, estratégia para trazer novos afiliados, estratégia para essa galera produzir bons vídeos, tá? Bons vídeos, e aí a partir disso você ter bons resultados também. Então, no momento onde você depende de 100% faturamento de vendedores, vamos colocar assim, praticamente vendedores, em cima de um algoritmo não padronizado, onde a gente não pode alcançar uma receita recorrente, uma previsibilidade de receita principalmente, a gente infelizmente fica à mercê do aleatório. Beleza? E negócios não podem ficar à mercê do aleatório de forma alguma. Então, a estratégia de 100% afiliado, se você planeja ela, se você tá vendo esse vídeo, eu vou entrar 100% só com influenciadores. Esquece disso daí, tá? Esquece. Não é a lógica. Eu já vi vários outros sellers que iniciaram. Então, a gente foi 100% com afiliados, deu certo. Para poucos casos, tá? Deu certo. E parou de faturar depois que a galera viu outro, né, vendedor oferecendo o mesmo produto, às vezes com um preço mais barato e às vezes com um pouco mais de comissão. E a gente perdeu todos aqueles influenciadores, perdeu o faturado e agora a gente está tendo que reestruturar. Já foram vários casos de pessoas que trouxeram essa dor para mim e nenhuma delas o cenário é positivo. Depois de 1-2 meses, é sempre 1-2 meses no máximo, muito bom, né? E muito bom assim, com faturado ainda bem irrisório, nada muito grande e expressivo, e depois aquilo caindo, certo? Segunda estratégia, então, não aplique. Terceira, também muito interessante, também não recomendo, tá? Para a maioria dos casos, é onde vai encaixar 10% aí dos casos, e esses 10% de casos é se você tem uma marca própria. Se você tem uma marca própria, a estratégia que você vai utilizar é essa daqui. Calma, antes de você continuar o vídeo, eu vou passar aqui para você um resultado que um cliente nosso coletou com a nossa estratégia de aplicação de vídeos com inteligência artificial. Dentro do mês ali para ele, a gente gerou 22 vídeos e gerou uma crescente de faturado em afiliados de quase 1000%. Isso daí mesmo, a gente cresceu o faturado dele em 10 vezes de afiliados, mesmo ele tendo outros afiliados ali também, beleza? Então você vê que tinha mais outros 6, né, criadores ali produzindo em média diária. A gente com um único perfil gerou essa crescente aí para ele e uma comissão, pasme, de apenas R$3.000. Você está acostumado a pagar R$15.000 aí de comissão para 100 mil, R$20.000, aqui você vai pagar mais ou menos nessa faixa. Olha um outro exemplo aqui também, muito bacana. Esse cliente não conseguia faturar de forma alguma e com uma semana de vídeos sendo produzidos, ele estava chegando já na casa dos R$5.000 dia, né, com a produção dos nossos vídeos. E olha a qualidade desse videozinho aqui também. Quem diz que isso daqui é inteligência artificial? Uma coisa de doido. Se você quer entender e ver um pouco mais dessa apresentação também, que isso aqui faz parte de uma apresentação, clica no botão aqui abaixo, na descrição, para você conversar diretamente comigo ali no WhatsApp e a gente marcar uma reunião para eu te apresentar como que a gente vai alcançar resultados assim para você também, ou às vezes até maiores, beleza? Bora pro vídeo novo. A última estratégia é aplicar ADS igual se aplica em Meta. Então, fazer praticamente um direct response mesmo. Existem alguns clientes nossos que estão aplicando esse modelo estratégico e a gente vê funcionalidade, mas como isso vai ser funcional, tá? Você precisa ter no mínimo uma margem de contribuição de 30%. Para ser mais folgado, 40%. Uma margem mínima estimada, né, líquida aí no caso, de 20% a 25% para você trabalhar com essa estratégia, porque isso vai corroer tua margem. Se você tem uma margem final de 10%, esquece disso daí, beleza? Como assim? Hoje no TikTok a gente tem uma parada muito interessante comparada às outras plataformas, que é o custo de leilão bem barato. Então não tem tanta gente jogando GMV Max estourado lá dentro, igual numa Shopee, que já tem muito para todo tipo de nicho. Mercado Livre nem se fala, né? O investimento em ADS lá é extremamente massivo. No Meta Ads, quem investe em Facebook sabe que é muito mais caro e saturado os investimentos, né, os custos por cliques ali no caso. O TikTok não, ele é bem barato comparado aos outros, porque
não tem tanta concorrência. E aí o milheiro, né, as 1000 visualizações ali no caso, elas são muito mais baratas que em outros mercados. Então faz bastante sentido aplicar um direct response, que no caso é anúncio direto, tá? Rodar anúncio e vender através desse anúncio, sem nenhuma outra estruturação através disso daí. Focar o faturado, no caso, majoritariamente para ADS. Então tem clientes nossos hoje investindo 5, 10, 15 mil por dia com ROI, no caso, para o TikTok, um pouco mais baixo. Então você vai ver ali ROI de 5 pontos, de 4 pontos, mas escalando muito a partir disso. Pensa comigo, 10 mil por dia, se o cara tá com ROI de 5, ele tá faturando 50 mil, beleza? Se ele quer manter no ROI 10, às vezes a campanha vai travar o investimento diário dele, porque o algoritmo vai entender que o público que ele está buscando para ele alcançar esse ROI 10, ele é muito mais escasso do que para alcançar o ROI 5. E aí é nessa que ele acaba conseguindo um ROI 10, né? Consegue o retorno sobre o investimento maior para ele, só que ele acaba gastando, em vez de 5 mil dia, ele gasta estourado 1000 por dia, estourado 500 reais por dia. E aí ele 1000 por dia de investimento com ROI 10 vai faturar 10 mil, entendeu? Mas com 5 mil dia e ROI 5, perdão, tinha falado 50 mil, né? Viajei. 25 mil. Mesmo assim, é um faturado de 15 mil a mais dia, tá certo? Então nisso você consegue no final do mês ter um faturado bruto muito maior. Por exemplo, no cenário onde tem um ROI 10 e investimento de 1000, ele vai conseguir faturar 10 mil dia, no mês 300 mil. Ok? Ok. Se ele investe e coleta o ROI 5 mil por dia, ele vai conseguir 25 mil dia, 750 mil no mês. Observe que é um faturamento muito maior do que o outro cenário, mais do que o dobro, por mais que a margem bruta dele seja um pouquinho menor. Vamos novamente para a matemática. Num caso de ROI 10, você vai corroer o teu faturado, você vai comer o faturado em 10%. Ok? Um ROI 5 vai comer 20% do teu faturado bruto. Então é uma margem muito maior de fato. Então para você lucrar o mesmo que o outro cenário, você vai ter que faturar no mínimo o dobro, certo? Então com 300 mil você lucra o mesmo que fazendo 600 mil com ROI de 5. Ok? O que é o interessante nesse cenário? Não é se eu duplicar, eu vou ficar com a mesma margem do outro porque eu vou estar gastando mais? Pô, isso não é interessante, então vou ficar aqui na fase menor. É o além disso. Então aqui eu tô dando um exemplo que já passa 150 mil e vai ter uma lucratividade ali em cima desses 150 mil bruto final que você não teria dentro da casa dos 300. Mas se você consegue escalar esse investimento diário para 6 mil, para 8 mil, para 10 mil, para 15 mil dia, entendeu? São coisas que você não alcança limitando o teu ROI para um número bonitinho. Legal, tá? É uma estratégia que é aplicável, a gente viu o resultado e funcionalidade, mas você tem que ter uma marca própria onde a tua margem é maior. Ou se você é fabricante também, tem uma margem média maior. Se você também fabrica e tem uma margem acima do padrão de mercado, show de bola, você também consegue aplicar essa estratégia. Beleza, pessoal? Essas foram as 3 estratégias, as 3 que a gente está vendo e aplicando aqui do nosso lado. Eu espero ter ajudado bastante com essa visão. Vai fazer muito sentido para vocês. Alguma dessas 3 estratégias, pode ter certeza disso. E se vocês querem entender um pouco mais, né, de como a gente pode ajudar vocês, como passei ali no meio do vídeo, clica no botão aqui abaixo. E eu te aguardo. É isso, até um próximo vídeo.